Fala galera, beleza? A professora Otávio está aqui com você para a gente dar continuidade, né, a mais um conteúdo do sexto ano. E aí, tá tudo tranquilo até o momento? Firme e forte, né, sexto ano? É isso aí. Então, olha só, na nossa aula, nesta aula de hoje, a gente vai falar de um assunto bem legal, né? Óbvio que todos os assuntos anteriores foram muito tops, mas esse assunto tem a ver com o momento e a fase em que vocês estão, que é aquela fase de agitação, de plena atividade física, não é isso? Pois é, a gente viu nas aulas anteriores sobre o sistema nervoso central e sobre o sistema nervoso periférico. E aí tudo isso junto com outros sistemas, outros órgãos, nós vamos ter então o que a gente vai apresentar para você. Tá curioso? Então joga lá no quadro, olha lá. A nossa aula de hoje, vamos falar sobre o movimento e a locomoção humana, parte 1, tá bom? A gente distribuiu assim para você ter aí, acompanhar tranquilamente esse conteúdo. Então, nós vamos falar na aula sobre locomoção. Nós vamos falar... vamos voltar aqui. Tranquilinho. Locomoção, o sistema ósseo, as funções dos ossos, a função do esqueleto e nós vamos ver também as divisões, vamos conhecer as partes que compõem o nosso sistema esquelético. Legal, não é? Então, olha só, você vai observar essa primeira introdução que a gente tem diferentes tipos de movimentos e esses movimentos estão relacionados com os processos adaptativos. A gente viu aí um grupo de aulas, né, um conjunto de aulas anteriores falando sobre as adaptações humanas, não é isso? E agora a gente chegou aqui nessa adaptação também que está relacionada à locomoção. E aí a gente vai ter órgãos e sistemas interagindo integralmente para que a gente consiga fazer esses processos. Só que a gente tem que lembrar uma coisa: existem seres vivos, como as plantas, que não realizam locomoção. Elas podem ter movimento que é provocado pelo coluna de vento, massa de ar, né, o próprio vento circulante que faz com que ela se movimente, né? Algumas jovens têm o seu caule flexibilizado e conseguem realizar alguns movimentos. Algumas, como o girassol, vão acompanhar o movimento que a gente viu nas aulas anteriores, né? O movimento acompanhando aí a projeção do sol. Tá bom? Mas a gente está falando de locomoção e movimento humano. Então, olha lá na tela. Joga lá. Então, quando a gente fala de locomoção, a gente tem que lembrar que isso vai permitir ou só vai ser realizado devido à presença de órgãos e sistemas que são específicos. E todos eles vão ser controlados pelo nosso sistema nervoso central, que vai estar agindo com o nosso sistema nervoso periférico. Lembram que a gente tem aí o nosso cérebro, a medula espinhal e os nervos e os glândulos relacionados com o nosso sistema periférico, que vão rapidamente, através dos receptores, através dos sensores, enviar essa sensibilidade, esse estímulo que é transformado em impulso e chega até o sistema nervoso e você vai ter uma resposta e uma reação àquele estímulo que foi transformado em impulso nervoso. E aí a resposta, eu tirar o pé se eu pisar em alguma coisa perfurante, né? Ou se estiver na areia também, não vou conseguir ficar caminhando sobre a areia, tá bom? Então olha lá no quadro, a gente tem aqui então os deslocamentos proporcionados por quê? Nesse nosso movimento, a nossa postura bípede, né? Então, olha só, essas peculiaridades de nossa estrutura óssea, então presta atenção, a nossa estrutura óssea, muscular, nervosa, nos permite realizações evolutivamente bem significativas, tá bom? Que, portanto, nos destacam das demais espécies, como a gente mencionou anteriormente, né? Em relação aos vegetais, nós apresentamos essa locomoção devido a todas essas estruturas, o que não vai acontecer nesse grupo de seres vivos. Vamos continuar.
Em relação a essa locomoção nos seres vivos, a gente tem 3 grupos, né, ou 3 classificações de locomoção. Então, aí no espaço aéreo você vai ter o voo. E aqui nós temos a representação de 3 seres vivos distintos. Um da classe insecta, o outro mamífero, né? E o terceiro, uma ave. Então, evolutivamente, todas essas 3 classes têm padrões, têm adaptações totalmente diferentes. Uns têm penas, outros têm o próprio desenvolvimento das patas, né, dianteiras ali, no caso dos morcegos, proporcionando essa membrana digital aí, que faz com que ele realize os seus voos, né, uma adaptação muito curiosa de ressonância para se orientar, que são animais de hábitos noturnos. Esses dois, os insetos e as aves de hábito diurno, mas também podem ter hábito noturno, algumas aves, né? Enfim, então cada um deles, tamanhos diferentes, pesos diferentes, vão estar adaptados a esse processo aéreo realizando o seu voo. Mas nós temos também animais que vivem no ambiente aquático e nesse ambiente aquático também vão ter processos adaptativos diferentes. Todos eles vão ter essa respiração branquial, então tem essa adaptação de respiração. Mas a forma que ele se locomove dentro da água é diferente. Os peixes através das nadadeiras, os cavalos marinhos têm também algumas, né, estruturas que vão ajudar, assim como a cauda ajuda nesse deslocamento. E as tartarugas, a gente pode lembrar dos tubarões, enfim, todos eles vão ter nados distintos, mas estão adaptados a esse ambiente aquático e a sua locomoção. E aí a gente tem também no ambiente terrestre os animais que vão se locomover usando os pés ambulacrários, né? Nós vamos ter organismos realizando saltos, outros que têm membranas, né, nas suas patinhas que vão permitir escalar muito tranquilamente, outros que vão projetar, tem uma musculatura que tem ondas, né, como se fossem ondas musculares que fazem com que eles se locomovam nesse sentido sempertiforme, né? E os animais também, que são quadrúpedes aí, que se locomovem rapidamente, agilmente, tá bom? Todos eles, então, têm os seus processos, têm a sua história evolutiva, tá certo? Assim como a nossa, que a gente acompanhou nas aulas anteriores, né? A postura dos homens hominídeos até chegarmos ao que nós somos hoje, a espécie Homo sapiens bípede, com essa postura ereta, e aí isso facilitou muita coisa. Vamos dar uma olhada? Olha lá no quadro. O homem, a postura ereta, trouxe mobilidade e deixou as nossas mãos livres. Livres para quê, né, professora? Permitindo a realização de várias atividades importantes, como o quê? Olha, uma coisa que você faz logo ao acordar é se alimentar. Então, a habilidade de cozinhar, né? Verificar junto com os nossos sentidos do olfato, para você saber se está queimando, para você saber se o tempero. Tem pessoas que estão acostumadas com a cozinha, que só o cheiro sabe se está salgado demais ou se não está com sal, né? Então, isso é uma habilidade. E isso tudo proveniente aí, a gente tem as nossas mãos para poder fritar, para poder mexer um mingau, enfim. Aí a gente tem também a nossa prática na agricultura, tá? Onde você planta, você faz as covinhas para botar as mudas, você limpa o terreno, as construções civis, né? A arte também está envolvida e a gente está manipulando, né? Utilizando as nossas mãos, a habilidade de raciocínio, a arte de fotografar, onde você vai estar utilizando o seu sentido nervoso e também você está utilizando o sentido visual, né? E a habilidade dos cirurgiões, né? Que tem tantos cirurgiões aí que vão de várias, né? Os cardíacos, os neurológicos, enfim. Tem que ter uma habilidade realmente com as mãos para estar desenvolvendo essa função, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, introduzindo o nosso sistema ósseo. Ao falarmos de locomoção, precisamos lembrar da ação integrada entre os músculos, ossos e as conexões neurais, que são responsáveis por estar controlando tudo isso. Esses seres humanos, assim como os demais animais, cordados ou vertebrados, são assim chamados porque têm a coluna vertebral. Então, os seres humanos têm o quê? Um eixo central chamado de coluna vertebral. E esse eixo nos dá sustentação
e permite movimentos distintos, tá bom? Mas você sabe a diferença entre um cordado e um vertebrado? Ô, professora, não estou entendendo. O que a senhora quer dizer com isso? Vamos lá, então. Olha só. Preste atenção aqui comigo, tá? Nós temos... Pode colocar eu aqui. Aí. Nós temos evolutivamente um sistema de classificação. Lembram lá do Carl von Linné, né? Que fez o sistema de classificação, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ok. E aí você tem o reino animal, é o reino animalia, o filo chordata. Ok. Então o filo chordata, ele vai agrupar esses que a gente está colocando aqui, ó, protocordados, e vai estar incluindo também os vertebrados, tá bom? Mas a característica marcante nesse grupo vai ser a presença de uma notocorda durante uma fase do desenvolvimento embrionário. Então joga lá na tela. Ok, então olha lá. Esses cordados apresentam essa notocorda, aí a gente vai lembrar que a notocorda, tá? É um cordão dorsal no início do desenvolvimento de alguns grupos de seres vivos, animais, certo? Então, os protocordados são os cefalocordados, um grupo ou um representante é o Amphioxus, que é esse animalzinho que está aparecendo aqui, ele parece, lembra um peixe, mas não é. Tem as suas extremidades, né, parecendo uma setazinha. Esses animais têm uma entrada superior à boca, tá? Tem uma faringe por onde eles vão filtrando todo o alimento. E vão ter a região anal também. Mas eles têm aqui, ó, o cordão dorsal, chamado de notocorda, durante todo o seu desenvolvimento. Não só na fase embrionária. Então, os cefalocordados vão permanecer com essa notocorda. Mas existe um outro grupo de protocordados, chamados de urocordado, que são representantes a Assídia e a Salpa, tá? Elas não vão apresentar durante todo o desenvolvimento essa notocorda, mas somente no estado larvário, que é essa fase aqui, ó. Esse aqui é o indivíduo adulto e esse aqui é o indivíduo na fase larval, tá bom? E aí, o que você tem? Olha aqui a notocorda. Então, durante a fase de desenvolvimento dele, ele vai apresentar essa notocorda, urocordada, depois vai desaparecer. Mas por que a gente está trazendo isso? Porque quando a gente fala de vertebrado, que é um cordado também, ele vai ter essa notocorda durante o desenvolvimento embrionário substituída pela nossa coluna vertebral. E aí vai formar todos os grupos dos vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. Tranquilinho? Só para você lembrar disso aí. Vamos para a aula? Continuando ali. Aqui está representando, então, a notocorda, né, durante o desenvolvimento embrionário e a nossa presença da nossa coluna vertebral. Vamos seguindo que tem coisa ainda. Então, em relação à função dos nossos ossos, eita, coisa boa, uma radiografia muito linda ali mostrando o esqueleto, né? Vocês estão vendo bem apagadinho aqui, e os nossos pulmões, tá? E com essa região aqui, onde nós vamos ter o nosso coração, certo? Ok, então uma das funções dos nossos ossos é proteger os órgãos vitais, o coração, os pulmões, o nosso cérebro. Então a gente vai ter a caixa craniana. Serve de ponto de fixação de músculos e alavancas. Então a gente tem extremidades dos ossos, onde você vai ter articulações, e esses músculos presos a eles vão sofrer o processo de contração e relaxamento, movimentando aí como se fosse uma alavanca mesmo. São constituídos de cálcio, que vai provocar ou permitir uma certa rigidez, e a presença também de proteínas, né, do tipo colágeno, tá? Colágeno 1, que vai permitir a flexibilidade óssea. Então, esse cálcio está relacionado à matriz óssea, tá? Na sua estrutura inorgânica. E a presença do colágeno vai estar relacionado à matriz óssea, mas em relação à parte orgânica, tá bom? A presença de articulações e ligamentos, e eles são compostos por células, vasos sanguíneos e neurofibras. Então existe essa inter-relação também com outros sistemas, tá? Nossa estrutura óssea, que é a presença de nervos, presenças de vasos sanguíneos também que vão nutrir essas células. Pois é, nós temos células também no sistema ósseo, tá? Nossa função do esqueleto ali, vamos lá.
O esqueleto ele é formado no adulto por 206 ossos. Ok, professora, e quando a gente está no desenvolvimento? Nós vamos ter aí mais ou menos uns 300 ossos, tá? Mais cartilaginosos do que calcificados. Neles estão os ossos, cartilagens e os ligamentos. E as funções desse esqueleto, né? Uma das funções é a sustentação do nosso corpo a partir das nossas vértebras que formam a nossa coluna vertebral. Proteção dos ossos, proteção dos órgãos vitais, o nosso encéfalo, que fica nessa região, protegida pelo nosso crânio, e também da medula, né, espinhal ali, protegida pelas nossas vértebras, tá bom? E o coração, o pulmão, protegido pela nossa caixa torácica aqui. Nós temos também a realização de vários movimentos. Aí eu coloquei aí 2 indivíduos aí sentados, né? Só mostrando os esqueletinhos, batendo aquele papo. Sabe aquele momento que você tá ali só ouvindo o seu amigo, né? E ele tá ali desabafando o que aconteceu, tá chateado. Aqueles momentos de alongamento, aqueles momentos que a gente vai pegar algo ou vai fazer aquela dança do Michael Jackson, né? E aí caminhando, se deslocando, enfim, a gente consegue realizar vários movimentos devido à presença dessa estrutura óssea e devido à presença das nossas articulações. E também é responsável nos nossos ossos longos a produção de células sanguíneas. Células sanguíneas, professora? Sim. As hemácias, os leucócitos e as nossas plaquetas, tá? São produzidos dentro dos nossos ossos longos, dentro da medula. Ok? Tranquilo? Aí as nossas hemácias. Vamos seguindo. Aí. E agora a gente vai passar para divisões do nosso esqueleto. Então, o nosso esqueleto ele é dividido em regiões, 3 regiões. A nossa cabeça, o tronco e os membros, tá? E quando a gente fala dessa divisão, a gente vai lembrar de 2 estruturas importantes, tá? Aqui a gente tem então o nosso esqueleto completo, desde a cabeça até os pés, e a gente vai lembrar que nós temos um esqueleto axial e um esqueleto apendicular, que na atividade vocês vão ser cobrados disso. Olha aqui, o esqueleto axial é aquele que está no eixo central. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter a nossa cabeça, a nossa cervical, que faz parte do pescoço, as nossas vértebras que formam a coluna e essa região aqui do sacro, tá bom? E o esqueleto apendicular, professora, são todos os membros superiores e os membros inferiores, tá certo? Isso só pra gente estar lembrando aí, identificando cada um, perfeito? Então eu vou apagar aqui para não... Ok. Vamos lá, então você já identificou o que é axial e o que é apendicular. Então aqui nós temos a clavícula, nós vamos ter a escápula, tá bom? Que é essa região aqui de trás, que é a parte que a gente chama de pá, né? Nós vamos ter o externo, o osso externo, que é esse ossozinho bem no centro do seu peito. Nós vamos ter o húmero, que é um dos ossos longos. Nós vamos ter o ilho, que é o osso da nossa bacia, certo? O rádio, que é aquele que vai estar ligado ali, ó, com o nosso dedão, tá bom? Onde tiver o nosso dedão, você vai ter o rádio, que é esse osso longo também. E você vai ter do lado posterior a una, perfeito? Que vai permitir esse movimento quando você pode, por exemplo, espremer uma roupa. Vamos seguindo que tem coisa. Aí a gente tem o fêmur, certo? Que é o maior osso do nosso corpo. A patela, que é, no caso da prof aqui, ela não consegue mais nem sentir a patela dela de tão acima do peso que ela tá. Mas você, com certeza, você vai perceber aí esse ossinho, ele se locomove, ele tem movimentos, tá bom? E quando você tem algum problema na patela, você realmente fica impedido de realizar movimentos, como principalmente se abaixar aí, que vai incomodar muito, tá? Aí você tem, nos membros inferiores ainda, a tíbia, que é essa que vai receber aquela, né, quando você está jogando bola aí, você sente bem ela. E a fíbula, que é o ossinho mais fino da parte mais do lado, tá? E aí nós vamos ter também o nosso tarso e nós vamos ter o carpo aqui também, tá, galera? Tá aqui, ó. São esses ossinhos do punho e do calcanhar aí dos pés. Em relação ao nosso crânio, eita, vamos embora. Nós temos a região nasal, maxilar, mandibular, que é o único osso móvel da região craniana, tá? A parte frontal,
a parte do osso zigomático, aquele ossinho da bochecha, né? Nós vamos ter o esfenoide, que é o da fonte. Nós vamos ter o temporal, que é mais da parte aqui próximo ao pavilhão auditivo, tá? Nós vamos ter o occipital, que é a parte aqui onde vai pegar o bulbo, que você já viu essa aula também. E o parietal, que são os dois, tá? Então, o parietal e o temporal são os únicos que são duplos aí na nossa estrutura craniana. Perfeito? Continuando aqui, nós vamos ter uma visão dorsal e lateral das nossas vértebras, tá? E isso está relacionado com a nossa região do tronco, perfeito? Então, nós vamos ter 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e a região sacral, onde a gente tem essa extremidade que é chamada de região coxigiana, perfeito? E aí aqui nós temos as nossas vértebras e vocês podem observar, deixa eu ver na outra imagem se fica melhor, aqui. Então você tem aqui, ó, a estrutura da medula espinhal, tá? Que vai permitir toda a conexão com o sistema nervoso. E também a medula que vai estar dentro dos nossos ossos, mas ela não vai estar aparecendo aqui. E os discos intervertebrais, que são importantíssimos para permitir todo o movimento e o arranjo dessas vértebras, tá certo? A gente não vai entrar nessa aula em alguma situação de problema de saúde, não. Mas vamos lá. Então, aqui no tronco você tem as costelas verdadeiras, são 7 costelas verdadeiras, abaixo aqui, ó, da clavícula. Nós temos 3 costelas falsas. Por que falsas? Porque elas não estão diretamente ligadas ao nosso osso externo, tá? E 2 costelas flutuantes, somando aí as nossas 12 costelas. Perfeito, galera? Olha aqui pra mim. Então, essa foi a aula, né? Que a gente falou sobre todo o nosso sistema esquelético, perfeito? E aí, a aula só está começando, a gente tem uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.